Minha esposa me deu um golpe e fugiu com meu irmão. Durante muitos anos, eu realmente acreditei que tinha uma vida perfeita. Eu tinha um bom trabalho, uma casa simples, mas confortável, e uma esposa que eu achava que estaria comigo para sempre. Nós estávamos casados há quase 6 anos, e embora nenhum casamento seja perfeito, eu acreditava que éramos felizes. Nós tínhamos nossos planos, falávamos sobre o futuro, sobre viagens, sobre talvez ter filhos um dia, e eu realmente acreditava que tudo aquilo era real. Além disso, havia outra pessoa muito presente na minha vida, meu irmão mais novo. Nós sempre fomos próximos, crescemos juntos, dividimos quarto. Quando éramos crianças, passamos por muitas dificuldades lado a lado, e eu sempre confiei nele mais do que em qualquer outra pessoa na família. Quando ele começou a aparecer mais na minha casa depois que me casei, aquilo parecia completamente normal. Ele vinha para jantares de domingo, às vezes assistíamos jogos juntos, e minha esposa sempre parecia se dar bem com ele. Os dois conversavam bastante, riam de coisas que às vezes eu nem entendia, mas para mim aquilo era apenas sinal de que minha família se dava bem, algo que sempre achei importante com o tempo. Meu irmão começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, até quando eu não estava em casa, ele dizia que precisava conversar com minha esposa sobre alguma coisa, ou que estava passando por perto, e decidiu parar para tomar um café. Eu nunca pensei 2 vezes sobre isso, porque na minha cabeça não havia motivo para desconfiar de nada. Afinal, eram 2 pessoas, em quem eu confiava completamente. Então a vida continuou, normalmente por muito tempo. Eu trabalhava durante o dia, voltava para casa à noite, jantávamos juntos, assistíamos televisão e falávamos sobre planos para o futuro. Até que um dia, algo pequeno aconteceu. Algo que na época parecia insignificante, mas que mais tarde eu perceberia que foi o primeiro sinal de que algo muito errado estava acontecendo naquela noite. Cheguei em casa um pouco mais cedo do que o normal e encontrei minha esposa no telefone. Quando entrei na sala, ela desligou rapidamente e disse apenas que estava conversando com uma amiga naquele momento. Eu não pensei muito sobre isso, mas lembro claramente de uma pequena sensação estranha que apareceu por alguns segundos e depois desapareceu. Eu simplesmente ignorei, porque confiar nas pessoas que você ama é algo que parece natural quando você acredita que elas jamais fariam algo para te machucar. O que eu não sabia, naquela época, era que aquela pequena sensação de estranheza era apenas o começo de algo que destruiria completamente tudo que eu achava que sabia sobre minha própria vida. Depois daquele dia em que cheguei mais cedo e encontrei minha esposa desligando o telefone rapidamente, eu tentei não pensar muito sobre aquilo. Afinal, qualquer pessoa pode receber uma ligação e não querer continuar conversando naquele momento. Mas mesmo assim, algo dentro de mim começou a prestar mais atenção em pequenas coisas que antes eu simplesmente ignorava. Por exemplo, comecei a perceber que ela estava usando o celular muito mais do que antes. Às vezes sorria olhando para a tela e quando eu perguntava o que era, ela dizia apenas que estava conversando com amigas ou vendo algo nas redes sociais. Outra coisa que comecei a notar era que meu irmão também estava aparecendo com mais frequência em nossa casa. No começo, parecia apenas coincidência, mas depois de um tempo parecia quase um hábito. Ele aparecia para tomar café, ficava para jantar ou simplesmente passava para conversar. Um pouco. E embora aquilo sempre tivesse sido algo normal entre nós, havia momentos em que os dois pareciam compartilhar algum tipo de conversa silenciosa, olhares rápidos ou pequenas risadas que eu não entendia completamente. Ainda assim, eu continuava dizendo a mim mesmo que aquilo era apenas paranoia minha. Afinal, eram 2 pessoas importantes na minha vida, e desconfiar delas parecia algo absurdo. Então segui minha rotina, normalmente trabalhando durante o dia, voltando para casa à noite tentando não dar muita atenção àquelas pequenas coisas que começavam a se acumular com o passar das semanas. Até que um dia algo aconteceu que foi impossível de ignorar. Naquela tarde, eu estava no trabalho quando precisei voltar para casa mais cedo para pegar alguns documentos importantes que tinha esquecido. Normalmente eu avisaria minha esposa antes de chegar, mas naquele dia simplesmente decidi ir direto. Quando estacionei o carro na frente da casa, percebi algo estranho. O carro do meu irmão estava estacionado. Ali aquilo não era completamente incomum, mas ainda assim, achei curioso, porque ele não tinha mencionado que passaria por lá naquele dia. Quando entrei na casa, ouvi vozes vindo da sala, e parecia que os dois estavam conversando animadamente. Mas no momento em que abri a porta e entrei na sala, os dois ficaram em silêncio, quase instantaneamente. Minha esposa sorriu e disse que meu irmão tinha aparecido apenas para visitar, enquanto meu irmão fez um comentário qualquer sobre estar passando por perto e decidiu parar ali. Naquele momento eu apenas respondi normalmente, como se nada estivesse errado, mas dentro da minha cabeça, aquela sensação estranha começou a crescer novamente, porque pela primeira vez eu comecei a perceber que talvez aquelas pequenas coincidências não fossem tão aleatórias quanto eu queria acreditar. Depois daquele dia em que encontrei o carro do meu irmão na frente da casa e percebi o silêncio estranho quando entrei na sala, algo dentro de mim mudou. Não era ainda uma certeza, mas era uma sensação persistente que eu não conseguia ignorar completamente. Eu tentei continuar vivendo normalmente, indo para o trabalho, conversando com minha esposa como sempre e encontrando meu irmão de vez em quando. Mas comecei a observar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Por exemplo, minha esposa passou a sair mais de casa, dizendo que precisava resolver coisas simples, ir ao mercado, visitar uma amiga ou fazer pequenas compras no começo. Eu não questionei porque nunca tive motivos para desconfiar dela, mas agora cada uma dessas saídas parecia um pouco diferente. Além disso, meu irmão continuava aparecendo com frequência.
Algumas vezes até perguntava casualmente se eu estaria em casa à noite. Quando eu dizia que provavelmente chegaria tarde, ele apenas respondia algo como certo, talvez eu passe outro dia, e naquele momento aquela frase parecia completamente normal. Mas depois comecei a perceber que nos dias em que eu chegava mais cedo, ele raramente aparecia. Tudo aquilo começou a formar um padrão estranho na minha cabeça. Ainda assim, eu continuava lutando contra a ideia de que algo realmente errado pudesse estar acontecendo, porque aceitar aquela possibilidade significaria admitir que duas pessoas em quem eu sempre confiei poderiam estar mentindo para mim. E aquilo parecia impossível, até que uma noite algo aconteceu que tornou aquela suspeita muito mais difícil de ignorar. Eu estava sentado no sofá assistindo televisão enquanto minha esposa estava na cozinha preparando algo para comer quando o celular dela, que estava sobre a mesa, vibrou. Algumas vezes eu não tinha intenção de olhar, mas quando passei perto da mesa para pegar um copo de água, a tela acendeu e apareceu uma mensagem curta na tela. Dizia: apenas precisamos conversar. Depois de hoje, seguida de um emoji que parecia uma piscadela. Naquele momento, algo dentro de mim congelou, porque o nome que apareceu na tela era o nome do meu próprio irmão. Quando vi aquela mensagem na tela do celular da minha esposa, com o nome do meu irmão, por alguns segundos eu simplesmente fiquei parado, olhando para aquilo, tentando convencer a mim mesmo de que talvez houvesse alguma explicação simples. Afinal, meu irmão poderia estar falando com ela sobre qualquer coisa, talvez algo relacionado à família, talvez algum favor, talvez até mesmo uma surpresa que estivessem planejando. Mas no fundo da minha mente, aquela frase curta continuava ecoando: precisamos conversar depois de hoje. E quanto mais eu pensava naquilo, menos sentido fazia. Porque se fosse algo normal, por que aquela mensagem parecia tão estranha? Então ouvi minha esposa vindo da cozinha rapidamente. Coloquei o copo na pia e voltei para o sofá tentando agir normalmente. Quando ela entrou na sala, pegou o celular sobre a mesa, olhou para a tela por um segundo e depois guardou o aparelho no bolso, como se não quisesse que eu visse aquilo. Naquele momento, meu coração começou a bater um pouco mais rápido, mas ainda assim, eu não disse nada, porque parte de mim ainda queria acreditar que aquilo não significava nada. Nos dias seguintes, aquela mensagem continuou voltando à minha mente várias vezes enquanto eu trabalhava, enquanto dirigia. Enquanto estava sozinho em casa, eu lembrava daquele momento e tentava encontrar alguma explicação lógica, até que comecei a perceber algo que me deixou ainda mais inquieto. Meu irmão e minha esposa pareciam falar cada vez menos um sobre o outro quando estávamos juntos. Antes eles conversavam naturalmente na minha frente, mas agora parecia que evitavam qualquer menção direta, como se ambos estivessem tentando agir de forma extremamente normal, e talvez fosse exatamente isso que tornava tudo ainda mais estranho, porque às vezes, quando as pessoas tentam parecer normais demais, acabam revelando mais do que gostariam, e foi justamente nesse período que decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Comecei a prestar atenção de verdade nos detalhes da minha própria casa e na rotina das duas pessoas em quem eu mais confiava, sem imaginar que aquilo me levaria a descobrir algo que eu jamais estaria preparado para enfrentar. Depois de ver aquela mensagem no celular da minha esposa, eu tentei agir normalmente por alguns dias, mas dentro da minha cabeça, algo já tinha mudado completamente. Pela primeira vez, comecei a observar pequenas coisas na rotina dela e também na do meu irmão, coisas que antes pareciam insignificantes. Agora começavam a formar um padrão estranho. Por exemplo, percebi que algumas vezes quando eu chegava do trabalho, minha esposa dizia que precisava sair rapidamente para resolver alguma coisa simples como ir ao mercado ou encontrar uma amiga. Mas curiosamente, nessas mesmas noites, meu irmão também parecia estar ocupado e não respondia minhas mensagens durante horas. No começo tentei convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas coincidência. Afinal, duas pessoas podem estar ocupadas ao mesmo tempo, sem que exista qualquer relação entre isso. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava ignorar aquela sensação de que algo não estava certo. Então, uma noite decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Saí do trabalho mais cedo, sem avisar ninguém, e dirigi direto para casa. Quando cheguei, percebi que a casa estava completamente vazia. Isso não seria estranho se não fosse por um detalhe: o carro da minha esposa também não estava na garagem. Naquele momento, senti novamente aquela sensação pesada no estômago. Então, peguei o celular e mandei uma mensagem simples, perguntando onde ela estava. Alguns minutos depois, ela respondeu dizendo que tinha saído para encontrar uma amiga e que voltaria em breve. A resposta parecia normal, mas algo dentro de mim continuava desconfiado. Então decidi fazer outra coisa. Liguei para meu irmão apenas para conversar, mas ele não atendeu. Tentei novamente alguns minutos depois e novamente nada foi. Então que uma ideia começou a surgir na minha cabeça. Uma ideia que ao mesmo tempo parecia absurda e assustadora. E embora eu ainda não tivesse nenhuma prova concreta naquele momento, comecei a perceber que talvez eu estivesse muito mais perto de descobrir a verdade do que realmente gostaria, porque quando você começa a juntar pequenos detalhes que antes pareciam aleatórios, às vezes acaba enxergando uma imagem muito mais clara do que gostaria de ver. Depois daquela noite em que minha esposa disse que estava com uma amiga e meu irmão não atendeu minhas ligações, algo dentro de mim decidiu que eu precisava descobrir a verdade de uma vez por todas.
Eu não queria viver preso àquela dúvida, constante, porque a sensação de não saber estava se tornando pior do que qualquer resposta que eu pudesse encontrar. Então, alguns dias depois, surgiu uma oportunidade inesperada durante o jantar. Minha esposa comentou que na sexta-feira à noite iria sair novamente para encontrar uma amiga que não via há algum tempo. Ela falou aquilo de forma completamente natural, como se fosse apenas mais uma saída comum. Mas naquele momento, algo dentro de mim decidiu prestar atenção em cada detalhe. Apenas respondi, normalmente, e disse que provavelmente trabalharia até mais tarde naquele dia. Ela apenas concordou e continuou conversando sobre outros assuntos, como se nada estivesse acontecendo. Quando chegou a sexta-feira, fiz exatamente o que tinha dito. Saí de casa pela manhã, como sempre, e fui para o trabalho. Mas naquele dia, minha mente estava completamente focada em outra coisa. Perto do final da tarde, mandei uma mensagem para minha esposa dizendo que provavelmente chegaria bem tarde, porque tinha muito trabalho para terminar. Ela respondeu apenas com um simples "tudo bem". E foi naquele momento que decidi fazer algo que jamais imaginei que faria. Dirigi até perto de casa, mas em vez de entrar na garagem, estacionei o carro algumas ruas depois e esperei dentro do carro, observando de longe cerca de 40 minutos. Depois vi minha esposa sair de casa. Ela parecia arrumada demais para alguém que simplesmente iria encontrar uma amiga. Então entrou no carro e começou a dirigir. Eu esperei alguns segundos e comecei a seguir, mantendo uma distância suficiente para que ela não percebesse o que estava acontecendo. Meu coração estava batendo cada vez mais rápido, porque parte de mim ainda esperava que aquilo terminasse em algum lugar completamente normal. Talvez um restaurante, talvez a casa de alguma amiga, mas depois de cerca de 15 minutos ela estacionou em um pequeno estacionamento perto de um café, e foi então que algo aconteceu que fez meu mundo parar completamente. Alguns minutos depois, outro carro estacionou ali, e quando a porta se abriu, eu reconheci imediatamente quem estava saindo. Dele era meu próprio irmão. Quando vi meu irmão sair daquele carro no estacionamento do café por alguns segundos, minha mente simplesmente se recusou a aceitar o que meus olhos estavam vendo. Eu fiquei sentado dentro do carro, completamente imóvel, observando. Enquanto ele caminhava até onde minha esposa estava parada, os dois pareciam agir com uma naturalidade assustadora, como se aquilo fosse algo que já acontecia. Há muito tempo eles se cumprimentaram com um sorriso e começaram a conversar por alguns segundos. E então aconteceu algo que fez meu estômago revirar. Meu irmão colocou a mão nas costas dela de forma íntima e os dois entraram juntos no café. Naquele momento, qualquer dúvida que ainda existia na minha cabeça desapareceu completamente. Mas mesmo assim eu ainda fiquei ali dentro do carro tentando entender como minha própria vida tinha chegado. Aquele ponto. As duas pessoas em quem eu mais confiava estavam ali dentro agindo como se eu simplesmente não existisse. Fiquei esperando por quase uma hora, olhando para a porta do café, tentando decidir o que fazer parte de mim. Queria entrar naquele momento e confrontar os dois imediatamente. Mas outra parte queria entender até onde aquilo realmente ia. Então continuei esperando, até que finalmente vi os dois saírem do café novamente. Mas dessa vez, algo estava diferente. Eles estavam rindo e caminhando muito próximos um do outro, como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. E quando chegaram perto dos carros, aconteceu algo que eu jamais esquecerei, meu irmão. Segurou o rosto da minha esposa e os dois se beijaram. Ali mesmo no estacionamento, naquele instante, senti como se todo o ar tivesse desaparecido do meu peito, porque não era apenas uma suspeita, não era apenas um mal-entendido, era a confirmação de algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer comigo. Minha própria esposa estava me traindo com meu próprio irmão, mas o que eu ainda não sabia naquele momento era que aquela traição não era a pior parte da história, porque havia algo muito maior acontecendo. Algo que eu só descobriria quando finalmente voltasse para casa naquela mesma noite. Depois de ver aquele beijo no estacionamento, senti como se algo dentro de mim tivesse quebrado completamente por alguns minutos. Fiquei sentado no carro sem saber o que fazer. Minha primeira reação foi querer sair dali imediatamente e esquecer tudo aquilo, mas ao mesmo tempo eu sabia que precisava enfrentar a realidade. Então esperei até que os dois se despedissem e saíssem com seus carros em direções diferentes. Quando minha esposa foi embora, eu esperei alguns minutos e então dirigi lentamente de volta para casa. Durante todo o caminho, minha mente estava cheia de pensamentos tentando entender há quanto tempo aquilo estava acontecendo e como eu nunca tinha percebido nada. Quando finalmente cheguei em casa, algo estranho aconteceu. Assim que entrei, percebi que a casa estava silenciosa demais. Aquilo não seria estranho se não fosse por um detalhe. Algumas gavetas da sala estavam abertas e havia alguns espaços vazios onde normalmente ficavam certos objetos naquele momento. Senti novamente aquela sensação pesada no estômago. Então caminhei rapidamente até o quarto e foi ali que percebi que algo muito pior estava acontecendo. O armário da minha esposa estava quase vazio. Várias roupas tinham desaparecido, algumas malas também não estavam mais ali. Comecei a andar pela casa procurando qualquer
sinal do que estava acontecendo, e então fui até o escritório onde guardávamos alguns documentos importantes, quando abri a gaveta onde normalmente ficavam os papéis da conta conjunta. Percebi que ela também estava vazia naquele momento. Uma sensação gelada percorreu meu corpo inteiro, porque lentamente comecei a entender o que realmente estava acontecendo. Então peguei meu celular e tentei ligar para minha esposa, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Tentei novamente e novamente a mesma coisa. Então tentei ligar para meu irmão e o resultado foi exatamente o mesmo. Foi naquele instante que finalmente percebi algo que parecia impossível de acreditar. Minha esposa não apenas estava me traindo com meu irmão, eles também tinham planejado algo muito pior, porque naquele momento ficou claro que os dois tinham desaparecido juntos, levando muito mais do que apenas minha confiança. Depois de perceber que minha esposa tinha levado malas, roupas e vários documentos da casa, comecei a procurar por qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Minha cabeça estava cheia de perguntas, e a sensação de estar sendo enganado parecia cada vez mais pesada. Então fui direto para o computador e entrei na conta do banco que nós dois usávamos juntos. Normalmente eu não verificava aquilo com muita frequência, porque sempre confiei completamente nela. Mas naquela noite, quando a tela finalmente carregou, senti meu coração acelerar imediatamente quase todo. O dinheiro da conta conjunta tinha desaparecido. Havia apenas um valor pequeno restante, como se alguém tivesse feito uma transferência grande poucas horas antes. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido de uma forma cruel demais para ser apenas coincidência minha. Esposa não apenas estava me traindo com meu irmão. Eles também tinham planejado um golpe juntos enquanto eu estava ocupado trabalhando e acreditando que minha vida estava segura. Aquelas duas pessoas estavam preparando a própria fuga, usando o dinheiro que eu ajudei a juntar durante anos. Fiquei sentado diante do computador por vários minutos, tentando processar aquilo tudo, olhando repetidamente para o histórico de transferências, como se minha mente ainda esperasse encontrar algum erro, alguma explicação diferente, mas não havia erro nenhum. Então tentei ligar novamente para os dois, mesmo sabendo que provavelmente não atenderiam, e novamente as ligações foram direto para a caixa postal. Naquele momento, percebi que eles realmente tinham desaparecido e que provavelmente estavam juntos em algum lugar bem longe dali. Foi então que senti algo diferente dentro de mim. Não era mais apenas tristeza ou choque, era uma mistura de raiva e determinação. Porque pela primeira vez desde que tudo começou, eu percebi que havia sido enganado da pior forma possível. Mas também percebi que aquela história ainda não tinha terminado, porque se eles achavam que poderiam simplesmente desaparecer com minha vida e meu dinheiro, estavam muito enganados. Naquela noite, depois de descobrir que minha esposa tinha levado quase todo o dinheiro da conta e desaparecido junto com meu próprio irmão, eu fiquei sentado no sofá da sala por muito tempo, olhando para a casa silenciosa, tentando entender como minha vida tinha mudado completamente em apenas algumas horas durante anos. Eu confiei nas duas pessoas que acabaram me traindo da pior maneira possível. Mas depois do choque inicial, algo dentro de mim começou a mudar. Lentamente, percebi que ficar parado, sentindo pena de mim mesmo, não iria resolver absolutamente nada. Então, no dia seguinte, comecei a agir. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco conversar diretamente com o gerente e explicar o que tinha acontecido. Mostrei os registros das transferências e expliquei que o dinheiro tinha sido retirado poucas horas antes de minha esposa desaparecer, e que aquilo claramente fazia parte de um plano maior. Felizmente, como a conta estava registrada no nome dos dois e várias movimentações tinham sido feitas. De forma suspeita, o banco iniciou um processo de investigação. Logo depois procurei um advogado para entender quais seriam meus próximos passos, porque além de tudo aquilo, ainda havia o fato de que minha esposa simplesmente havia desaparecido, levando dinheiro e bens da casa. Nos dias seguintes, descobri algo interessante ao tentar rastrear as últimas movimentações financeiras. Uma parte do dinheiro tinha sido transferida para outra conta antes de desaparecer completamente, e aquela conta estava registrada no nome de uma pessoa que eu conhecia muito bem. Meu próprio irmão, naquele momento, percebi que, embora eles tivessem planejado fugir, também tinham deixado rastros suficientes para que tudo pudesse ser investigado. O processo não seria rápido, mas pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti que talvez a história não terminasse da forma que eles imaginaram. Meses depois, algumas coisas começaram a voltar lentamente ao lugar. A investigação avançou. O advogado começou a reunir provas. E, enquanto tudo isso acontecia, eu também comecei a reconstruir minha própria vida, porque no final das contas percebi algo importante. Minha esposa e meu irmão levaram dinheiro, levaram mentiras e destruíram uma parte da minha confiança. Mas havia algo que eles não conseguiram levar: minha capacidade de recomeçar e seguir em frente. E talvez esse fosse o único final que realmente importava. Porque enquanto eles fugiam tentando escapar das consequências, eu finalmente estava aprendendo algo que nunca tinha imaginado antes. Às vezes, perder tudo é exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos.